Boa noite a todos. Boa noite. Como disse a Márcia, sejam todos bem-vindos. Já fez certo, né? Desejou o auxílio, né? A pessoa que precisa. Vamos, como disse a Márcia, pedir para Jesus nos ajudar a assimilar tudo que a gente vai conversar aqui essa noite, principalmente que a gente possa estar colocando em prática o que a gente ouve aqui, o que a gente aprende aqui, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é da mais alta importância para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Para o nosso melhoramento espiritual. Aquele que é um dos pilares do Evangelho e da exemplificação do Cristo. A gente vai conversar um pouquinho essa noite sobre a abnegação. E a abnegação, sob a luz da doutrina espírita, significa empenho contínuo e intenção de ajudar o próximo. Entretanto, o ser abnegado age em prol do bem alheio acima do seu próprio bem. Após uma consideração racional dos seus atos e do seu propósito de vida, tendo em vista a vida infinita do nosso espírito. Então essas 5 linhas que eu acabei de ler é um resumo de tudo que eu me propus, de tudo que eu gostaria de estar conversando com vocês essa noite aqui. Eu falo de tudo que eu gostaria, porque nem sempre que eu gostaria eu consigo falar, né? Quando a gente pega o tema, a gente estuda, a maior dificuldade minha no começo é reduzir para um espaço mais curto de tempo. Só que aí quando eu chego aqui, as palavras somem, o que é para falar eu não falo, o que não é para falar eu falo, né? E eu sempre atribuo isso à minha timidez e ao meu nervosismo, mas eu conheço alguém que atribui isso ao orgulho. Não vou nem falar quem é, né? Então a gente está aqui para isso, para superar mesmo. Então, tomara que eu continue tentando e tenha um dia que eu consiga chegar aqui e falar tudo que eu me propus. Por enquanto, vocês vão se ajeitando com o que dá aqui. Então vamos lá. Essas 5 linhas aí é um resumo de como a gente se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor. É só através da abnegação que a gente cresce, que a gente melhora, né? Então, na verdade, essas 5 linhas é uma receita. Essa é a receita de como ser melhor, de como evoluir, de como crescer. E toda vez que a gente dá uma receita, junto com a receita vem aquele segredinho, não é assim? A pessoa fala, a receita é essa, mas para ficar bom precisa fazer tal coisa. Ou quando a gente vê aqueles programas de Masterchef, né? Que o chefe, a hora que ele termina, ele joga aquela pimentinha assim, pimenta aquilo, não é sal, é uma pimentinha assim. Quando ele dá o toque final, né? Aquele pó de pirim-pim-pim. E eu vou chamar então de toque inicial, porque o segredo eu já vou dar logo no começo, né? Essa é a receita e o mais importante de tudo que eu vou falar essa noite para vocês é que vocês guardem bem o segredo. Porque na verdade, nada do que eu disser aqui essa noite vai surtir efeito, vai trazer qualquer resultado positivo para vocês, se vocês não lembrarem desse segredo que eu vou estar passando aqui, né? O meu desejo essa noite é que a hora que a gente terminar a nossa conversa, pelo menos uma pessoa saia daqui com o desejo de praticar a abnegação. E se no final da conversa várias pessoas se descobrirem abnegados, que tenha mais vontade ainda de sair daqui praticando mais ainda. E para isso o segredo é a gente se lembrar a todo momento que nós somos espíritos. Espíritos imortais. E a gente está aqui para uma breve passagem. Esse é o segredo. Se a gente se esquecer disso, nada do que eu falar aqui vai ter sentido, né? E para a gente se lembrar, eu vou falar de mim. Toda vez que eu preciso me lembrar de algo, eu ainda sou a pessoa que preciso de bengala, eu preciso de muleta ainda, eu sou a pessoa dos lembretes, né? E eu tenho um costume de colar um bilhetinho no espelho do banheiro. Pelo menos umas 2, 3 vezes por dia a gente acaba entrando lá, né? E o meu último lembrete dizia assim: lembrar que sou espírito e só levo bagagem leve. E faz tempo que ele está colado lá, hein? Troca o bilhetinho. Por que que eu colo lá? Porque eu preciso me lembrar que eu sou espírito.
para que eu dê importância para aquilo que realmente é importante. Porque às vezes no decorrer do dia a dia, quando eu me esqueço disso, eu acabo dando mais importância para aquilo que não é tão importante e deixando passar aquilo que realmente é importante. E por que eu só levo bagagem leve? O que seria bagagem leve? É aquela que eu trago aqui, no coração. São os meus sentimentos, a minha moralidade, o que eu faço em benefício do próximo, é só essa bagagem que eu levo. E eu tenho uma imagem na minha memória, na porta da sala da minha casa tem uma mala. Sabe aquelas malas antigas, aquelas marrom que os avós da gente tinham? Tem uma mala daquela, bem na porta. Se alguém chegar um dia na minha casa, vai ter que desviar, porque ela fica bem no caminho. E todo dia de manhã, a hora que eu levanto, eu olho no espelho, me lembro que sou espírito, e a hora que eu saio para começar o dia, a mala está ali. E eu me lembro que ao retornar, eu preciso trazer uma bagagem para colocar nela. E só serve bagagem leve. Só essa aqui. Então toda vez que eu volto, eu tenho que trazer. Nem que for uma lembrancinha para botar lá, eu tenho que trazer. Nem que for um oi, bom dia, como que você está? Nem que for um posso sim, estou passando, daqui a pouco eu passo aí. Nem que for tenho tempo sim, pode falar. Nem que for tenho pouco, mas dá para dividir. Qualquer bagagem leve, porque a gente tem que começar a arrumar a nossa mala. De repente amanhã meu protetor bate nas minhas costas e fala, Patrícia, vamos? Eu falo, nossa, mas já? Tem que ser agora? Não deu tempo de arrumar a mala? Ele vai falar, tem que ser agora. E não adianta eu chegar lá e falar, a hora que perguntarem, cadê a bagagem? Não deu tempo de arrumar. Nossa, mas e todo o tempo que você teve lá? Todas as oportunidades, todos os meios que foram colocados ali para você crescer, para você arrumar sua mala, para você colocar bagagem nela. Então que a gente aproveite esse tempo. É por isso que eu me lembro todo dia disso. E para eu não esquecer, está colado lá. A gente tem que ir arrumando a nossa mala. Então vamos lá. Quando eu fui buscar sobre o tema abnegação, lá no Livro dos Espíritos, eu encontrei falando na questão 912. Só que aí, para que a gente entenda melhor a importância da abnegação, eu vou voltar um pouquinho. Então vou fazer um passeio aí entre as questões 895, que vai até a 912, né? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, com o subitem, onde Kardec trata com os espíritos sobre as paixões. Ao longo de todo o Livro dos Espíritos e de toda a obra, né, de Allan Kardec, a gente vai vendo que as paixões, elas vão ter uma dominância no nosso ser tão maior quanto for a materialização do espírito. Ou seja, quanto mais apegado eu tiver aqui à matéria, quanto mais apegado eu tiver aqui aos prazeres, às sensações, né? Quanto mais materializado estiver o meu espírito, quanto mais apegado às conquistas materiais, porque às vezes a gente perde uma encarnação inteira só buscando isso, acumular coisas, vivenciar sensações, né? A gente fica ali meio que preso, né? Meio iludido, né? Quanto mais eu vivo única e exclusivamente para a matéria, maior predominância terão as paixões sobre o meu proceder, sobre a minha vida, né? E aí lá na questão 907, Kardec pergunta se a matéria em si é um problema. E os espíritos respondem que não, pelo contrário. Eles falam que as paixões podem até levar a grandes realizações. É uma bênção a gente estar aqui. A gente ter um corpo físico, a gente estar encarnado, a gente poder estar vivenciando. É aqui que a gente vai crescer, aqui é a escola. É aqui que a gente vai crescer, é aqui que a gente vai aprender. Isso aqui é uma oportunidade bendita que a gente está tendo. O problema é quando a gente abusa disso, né? O problema é quando a gente deixa essas paixões dominar a gente, né? A gente passa a viver em função disso, né? As paixões, elas se tornam prejudiciais quando a gente usa em excesso, né? Quando elas passam a nos governar, a sobrepor a nossa condução de vida. Quando nos deixamos conduzir por elas, aí sim, elas passam realmente a ser prejudiciais para a nossa jornada evolutiva, né?
essas paixões, esse apego que a gente tem aqui à matéria, eu acredito, vocês vão concordar comigo, que é o maior responsável pelas nossas quedas. A gente está aqui, ó, caminhando e não sai do lugar às vezes por isso, porque a gente se esquece daquele bilhetinho que está colado lá. A gente é espírito, está aqui só com uma breve passagem. Ao invés de a gente aproveitar os meios, a gente se apega a eles, né? E aí, quando a gente vai falar, eu principalmente, sobre qualquer tema, o primeiro a se avaliar sou eu. E aí, pensando em eu, como que eu estou com relação ao apego, à matéria, né? E aí, pensa, e aí quando é interessante, a gente vai lá atrás, né? Há 20 anos atrás, faz aquela comparação longe, quando não é interessante, você compara 5 minutos, né? E com relação às nossas dificuldades, a gente sempre acha que está melhorzinho do que está. É igual fotografia, né? Você olha e fala, essa não ficou boa. Ficou do jeito que a gente é que a gente sempre acha que é mais bonitinho um pouco, né? E com as nossas dificuldades a mesma coisa. Analisei, pensei, falei, até que eu melhorei. Porque a gente vai fazendo aquele laboratório. Se eu fosse hoje, deixasse o carro, a casa, não sei o quê, e aí eu confesso que eu achei que eu estava bem melhor. Confesso que o maior apego, assim, ainda tem alguma dificuldade com relação às pessoas. Mas aí você tenta fazer aquele acordinho assim com Deus, Pai, se você permitir que eu fico mais uns 50 anos, eu prometo que eu vou continuar me esforçando e vai dar certo. Porque aí na cabeça já está pensando aqui 50 anos, meu filho já cresceu, porque é assim, é só interesse particular, né? Mas aí, pensando nisso, achei que estava bem, aí você ouve aquela voz que fala lá no fundo, tá certo disso? Aí você entra dentro de você, faz aquela autoanálise, aquela autoavaliação, a gente se apega à coisa. Eu tenho um croque, sabe aquelas coisas feias, aqueles chinelão assim? Tem um croque velho lá em casa, que eu não dou, até porque se doar, tia Keila faz assim, né? Nem manda para a feira da Pichincha. Não empresto, não vendo, porque tem um valor sentimental, a gente tem costume de falar isso, né? Valor sentimental à coisa. Às vezes a gente não tem sentimento nem pelo irmão da gente que está passando por dificuldade, a gente faz de conta que não vê, passa de lado e vai embora. Aí fica querendo colocar sentimento em coisas. A gente se apega a travesseiro velho. Aí quando desencarnar, que chegar lá no umbral, tem que ficar cansado de ficar se equilibrando assim no lodo, que o espírito fala, deita um pouco, fala, não posso, meu travesseiro ficou lá na terra. Quando a gente era criança, o meu irmão mais velho tinha um garfo. Ai de quem pegasse aquele garfo. Se ele chegasse para almoçar ou jantar e alguém tivesse mexido no garfo, a briga estava feita em casa. A gente se apega às coisas. Eu venho no primeiro dia no centro, eu sento aqui, na segunda fileira. No segundo dia também, no mesmo lugar. No terceiro. No quarto, quando eu entro, eu falo, não acredito, pegaram o meu lugar. Tem alguém sentado na minha cadeira. Como assim, gente? Tem alguém sentado, eu mesmo já falei isso. Tem alguém sentado na minha cadeira. A gente cria posse, até em lugar de prece, né? Tomar posse só eu faço, ninguém mais. A gente não tem cadeira no centro. A gente não tem cadeira em lugar nenhum. Quem vê espírito aqui junto, você já viu algum espírito passando com uma cadeira nas costas? Assim? Não tem. Mas a gente se apega. Eu conheço gente que sentava lá na última fileira, sempre na mesma cadeira, foi embora, a cadeira está ali. A gente se apega a coisa, isso sem contar a pessoas, né? É o meu filho. Não é, ele está meu filho. Está meu filho. Foi só uma oportunidade, né, de aprender, de ensinar. Só está minha mãe. É só uma passagem isso aqui. Amanhã ele vai estar seu irmão. Depois amanhã ele vai estar aquele um que você vai passar e às vezes nem vai dar um pedacinho de pão, porque ele vai estar na esquina. É o mesmo. Então a gente precisa começar a deixar o lugar, a cadeira do centro, né? A gente precisa ir entendendo que para vencer essas nossas paixões, esse nosso apego, cabe ao espírito desmaterializar-se, ou purificar-se, ou sublimar-se, depurar-se. Enfim, é aprender e trabalhar
internamente, para que o espírito possa de fato cada vez mais ir sobrepujando a matéria. Porque como que vai ser? Eu não estou aqui na frente para dar uma de João Carro, mas é inevitável. A gente vai morrer, não vai ficar ninguém aqui para contar a história. E aí como que vai ser? O que eu vou levar? E o que eu deixo? Vai ficar para quem? Quando a gente faz essa pergunta, todo mundo responde, a gente não leva nada, porque caixão não tem gaveta. E se tivesse também ia estar enterrado. A gente diz isso, só que a gente não vivencia isso. A gente não reflete sobre o impacto disso, né, na nossa vida. Se a gente parar para pensar, nem é racional. Porque se a gente analisar de maneira racional, vamos pensar. Eu tenho algumas coisas que eu junto, mas que vai ficar aqui. E eu tenho outras coisas que é aquela bagagem leve, que é o bem que eu faço ao próximo, que é os meus sentimentos que eu vou trabalhando e vou melhorando, esse eu levo para qualquer lugar que eu for, para sempre. E se a gente analisar de maneira racional, o que é mais importante? O que eu deixo ou o que eu levo? Se a gente pensar, é o que leva, não é? E por que a gente dá mais importância para aquilo que fica? Por que a gente esquece do bilhetinho colado lá no espelho que a gente é espírito? A gente não valoriza realmente aquilo que a gente vai levar. É difícil. Sabe que semana passada, quando eu ouvi a palestra do Marcelo, depois eu até comentei, falei, vai ficar muito repetitivo, ainda falei para o João, porque para quem não esteve aqui semana passada, o Marcelo falou sobre caridade, e eu pensei, caridade, abnegação é muito parecida. E ainda tentei ver se jogava a minha assim para frente, né? Falei, João, eu acho melhor a gente adiar, porque vai ficar muito repetitivo. Eu, não tem problema, pode repetir, a gente não aprende. É verdade, a gente não aprende. Toda vez que eu pego um tema que eu começo a estudar, eu falo, parece que eu já falei isso. Já. Porque se a gente analisar, toda sexta-feira, o resumo é sempre o mesmo. É amar o próximo. É que maneiras diferentes, pessoas diferentes, a gente vai tentando, né? Para ver se um entende de um jeito, o outro tem um entendimento do outro, mas o resumo é sempre esse. E é difícil, né? A gente precisa começar a cuidar dos valores que nos acompanham. A gente precisa trabalhar esse desapego na gente, né? Dizem os antigos, antigamente, porque isso não é do meu tempo, viu? É do meu. Então vai. Informações passadas aqui pela minha assistente, Ana Raquel, diz que antigamente se andava de carroça. Dizem que passava roupa a ferro. Já pensou um negócio desse? Nem elétrico, nem aquele vaporzinho assim eu já botei no maleiro, porque eu não quero mais usar. Diz que antigamente não tinha anestesia, né, Renata, para tratar dente. Diz que não tinha remédio para dor de cabeça. Já pensou o que é isso? O que é a vida da mulher sem um advil? Pensou? Bom, isso não é um passado muito distante, não. Isso há pouco tempo atrás. E se a gente analisar o passado, é perceptível que quando a gente ousa abandonar o chinelo velho, o travesseiro, quando a gente ousa ir para frente, sempre o que nos espera lá na frente é melhor. Tem sempre um mundo melhor esperando a gente lá na frente. Sempre o que está lá é melhor. E por que às vezes não tem ninguém aqui que já às vezes ficou numa situação tempo, não porque estava bom, porque às vezes não está bom. Mas a abnegação é isso, é quando você dá um passo à frente, mas às vezes a gente fica ali, na zona de conforto, porque não está bom, mas aqui eu conheço. E aí às vezes eu não quero mudar, e eu fico ali. E aí quando eu vou para frente, às vezes eu nem vou por vontade, às vezes a vida acaba empurrando. Aí quando eu olho eu falo, nossa, por que eu fiquei tanto tempo sofrendo lá atrás? Não é assim? Porque lá na frente sempre é melhor. Se a gente analisar, Jesus fala o tempo todo isso, chama a gente. Jesus segue o tempo todo, ele caminha o tempo todo, mas às vezes a gente fica aqui. A gente não ousa, né? A gente não vai para frente, a gente não larga o chinelo velho, né? Lá na questão 895, perguntam sobre qual é o sinal mais característico da imperfeição humana. O sinal mais característico da imperfeição humana é o apego. Ou dificuldade que a gente tem com isso, né? E logo na seguida, na sequência, na questão 909, ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
as suas paixões, o seu apego, a pergunta é, poderia eu, Patrícia, Ana Raquel, Ali, vencer as suas dificuldades? E não é de vez em quando não, é sempre. O nosso apego, as nossas más tendências, e a resposta é sim. Vocês concordam com esse espírito superior? É fácil, sempre, vencer as nossas dificuldades, as nossas más tendências, o nosso apego? É fácil? Se alguém estiver balançando a cabeça assim, eu vou ser obrigada a falar, está mentindo. Porque isso é contrário ao nosso comportamento. Às vezes a gente pode até balançar a cabeça, mas o nosso comportamento mostra o contrário. É difícil. É muito difícil. É tão difícil que a gente nem acredita que é possível, né? Se tivesse um jeito, a gente bateria nesse espírito. Ai dele se não fosse superior, né? Tá de brincadeira com a gente falar um negócio desse? Que é fácil sempre vencer as nossas dificuldades? É fácil vencer o nosso apego quando um filho da gente vai embora antes da hora que a gente acha que era certa? É fácil da gente desapegar do nosso companheiro quando a gente tinha tantos planos aí, tanta coisa para viver junto? É fácil desapegar de uma mãe, de um pai, sendo que, nossa, eles faziam tanto por mim e eu estava precisando tanto deles agora e eles foram embora? É fácil desapegar daquilo que às vezes eu demorei uma vida toda para juntar? Não é fácil. É tão difícil, que a gente nem faz. É que nem quando você vai prestar vestibular. Se você acha que você não está preparado, que você não vai conseguir, você nem se esforça. É o que a gente tem feito. A gente nem se esforça. E os espíritos respondem que o que nos falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? A gente não se esforça porque a gente não acha que é possível, né? E Jesus, ele propõe a nós o desprendimento, né? Ele nos propõe negarmos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Em nenhum momento ele fala, me sigam que comigo vai ser fácil, em nenhum momento. Pelo contrário, ele fala, pegue a sua cruz, pegue os seus medos, pegue a sua dificuldade, pegue o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua dificuldade em aceitar as coisas e me siga. É a hora que ele fala, deixa o chinelo velho, deixa o lugar aí, pega a sua bagagem, aquela que fica lá na porta, aquela que é leve, aquela que você leva para onde você for. Vocês acham que se Jesus achasse que a gente não era capaz, ele teria vindo até aqui? Com toda a sabedoria, se ele veio, é porque ele acredita na nossa capacidade. É porque ele vê a gente lá na frente já pronto. Só que para isso a gente tem que dar esse passo além. A gente tem que sair aqui da zona de conforto e ir, desapegar, trabalhar isso dentro da gente, né? O prêmio é pouco? Não é. A gente sair dessa vida que a gente está aqui, né? Desse planeta de provas e expiações, onde as pessoas ainda se traem, onde as pessoas ainda se ferem, as pessoas às vezes não se importam umas com as outras, né? Onde um dia a gente está bem, no outro a gente não está muito, no outro dia a gente acorda um pouco triste, no outro às vezes mais triste ainda. Eu acho que aqui todo mundo enfrenta dificuldades, umas maiores, umas menores. Algumas a gente já superou, outras ainda está por vir, mas a gente está caminhando com o intuito de crescer, de melhorar. E para isso, a gente tem que acreditar que tem uma vida melhor. Para isso a gente tem que se esforçar, tem que sair aqui dessa nossa zona de conforto, né? Tem uma recompensa esperando pela gente, né? Existem virtudes aguardando a nossa confiança em nós mesmos, para serem desenvolvidas, para serem expressas, para serem reveladas, porque a gente já traz isso aqui dentro da gente, né? E se ele falou que as paixões, elas têm que ser governadas, para isso a gente precisa aprender a fazer com que o espírito se sobrepuja à matéria, esteja acima da matéria. Então, nesse momento, Kardec faz o arremate no que diz respeito a esse assunto, fazendo a pergunta inteligente, que é a pergunta 912.
E aí ele pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficaz de vencer as nossas más tendências, o nosso apego, a nossa dificuldade? Qual o meio? Praticando a abnegação. Vocês entenderam por que eu voltei um pouquinho? Por que a abnegação é tão importante na nossa vida? Porque se o apego, se a materialidade é o entrave para a nossa evolução, tá aí, ó, a receita de como vencer, praticando a abnegação. Quando a gente faz pelo outro, o nosso problema que é desse tamanho, fica desse tamanho. Quando a gente começa a fazer em benefício do próximo, você vê que o outro também sente dor, o outro também tem dificuldade, o outro também está ali caminhando e as nossas dificuldades vão diminuindo. Então, a abnegação é importante demais. É só através dela que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar e vai evoluir. Então, agora entendido por que a abnegação é importante, vamos entender o que é a abnegação. Você viu que dessa vez eu enganei, né? Quando eu venho com aquele monte de papel, todo mundo fica nervoso. Eu divido em 4 partes. Meia hora, uma certinho. Todo mundo vai embora antes das 10h30. Brincadeira. Acabando, viu? Acabou. Você fica acordado que acabou. Então vamos lá. Se a abnegação é importante demais, eu trouxe aqui um texto que está lá no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 17, e o texto trata sobre profissões. E o título é Profissão. É bem longo o capítulo, quem tiver oportunidade, curiosidade, vai lá ler, porque explica muito bem o que é abnegação. Eu trouxe só uns trechinhos assim, e quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai percebendo que a abnegação está relacionada com a nossa atuação aqui no mundo, com o nosso trabalho no mundo, aqui na nossa experiência física mesmo, né? Ela vai estar relacionada com vencer determinadas barreiras, vencer determinados limites que nós mesmos colocamos para o nosso trabalho, para as nossas obrigações e para os nossos deveres. E o texto começa assim: pelos contatos da profissão cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Então vamos lá. Através do meu trabalho, através da minha profissão, que eu me torno um ser humano digno. Não é assim? Quem é o Fernando? Rapaz trabalhador, pai de família, paga suas contas em dia, é correto. E é através do seu trabalho que ele se torna um ser humano digno, correto, né? Aí eu vou trazer novamente a importância da gente lembrar do segredo. Se eu achar ou se eu me esquecer que eu sou um espírito, isso basta. Basta eu estar aqui, trabalhar, ser bom pai de família, pagar minhas contas, estar com os meus impostos em dia, ser correto. Bastou, fechou. E aí ele continua. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Aí eu me lembro que eu sou espírito. Será que quando eu recebi, quando me foi concedida a oportunidade de estar aqui com esse corpo, será que foi só para isso que eu vim? Será que eu falei, não, me deixa ir lá, por favor, me deixa, me dá essa oportunidade, eu juro que eu vou trabalhar, pagar minhas contas certinha? Não. Eu me propus a algo mais, eu me comprometi a algo mais. E aí quando eu me lembro que eu sou espírito, eu descubro que eu tenho que fazer algo mais, a abnegação é isso. Quando eu vou além do que as leis aqui humanas me cobram. Em que lugar, em que lei, que código que fala que eu preciso perdoar o meu próximo? Em que lugar da lei que está falando que eu preciso deixar o conforto da minha casa numa noite fria para ir levar um cobertor para um irmão que está desprovido em algum lugar? Nenhum lugar. Na minha consciência. Quando eu me lembro que eu sou espírito. Quando eu sinto no meu coração o desejo de realmente descerrar trilhos novos. A abnegação é isso, é quando eu vou além. Quando eu dou um passo adiante. E a gente sabe que aqui a gente se comprometeu a ir além, a fazer mais. Ser uma pessoa abnegada é isso, né? E aí ele continua. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever.
Então é nesse trabalho, através da profissão, que eu começo a exercitar o culto ao dever. Mesmo que quando eu trabalho, no final do mês eu tenho um salário para receber, eu não posso fazer o que eu quero, entrar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero. Eu tenho deveres, e é aqui que eu vou trabalhando isso. E ele prossegue dizendo: a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito, né? Ele faz esse comparativo, né, daqui com o espiritual. Seguindo esse comparativo, em termos aqui da matéria, a gente vai se aperfeiçoando, né? Agora, em termos espirituais, pensando no nosso crescimento espiritual, a gente vai precisando buscar algo mais do que simplesmente atender aqui a nossa demanda, né? Na profissão, no nosso trabalho. Se a gente achar que só cumprir com os nossos deveres aqui do mundo, para com as leis, pagar as nossas contas, trazer os nossos documentos em dia, vir no centro de sexta-feira tomar passe, ou aplicar passe, eu coloquei até um entre parênteses, porque às vezes, eu acho que aqui quase todo mundo veio da religião católica, que tem muitos rituais, né? E às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente faz isso também. Então, é particular e é individual. A gente está sempre pensando, mesmo que eu venha aqui como trabalhador e aplique o passe de sexta-feira, será que é só isso que eu me propus? Será que eu comprometi a fazer só isso? Será que eu não posso fazer algo mais? Porque às vezes a gente se coloca ali numa situação confortável e acha que está fazendo o suficiente. E quem vem tomar passe também. Será que é só isso que eu me propus? Que a gente faça essa pergunta: será que eu não posso fazer nada em benefício do próximo? Será que eu não posso ir além? Seja com uma lembrancinha para colocar lá na mala. Porque isso se torna... a gente vai fazendo, quando a gente vê, se tornou um hábito. Quando a gente vê, o bom dia, como você está, não é só um bom dia, é bom dia, como que você está? Porque se de repente você estiver precisando de alguma coisa, eu quero ajudar. É nesse momento que a gente vai se tornando um ser abnegado, quando a gente dá esse passo além, quando a gente está aberto para isso. A gente está cansado de ver por aí indivíduos que a gente olha e fala: nossa, pessoa exemplar. É essa, ela trabalha, ela faz tudo direitinho. Só que aí quando a gente analisa direitinho, ela ainda vive completamente escravizada no seu egoísmo, vive só para ela e para os seus. E às vezes acha que está tudo bem. A gente cansa de ver aí nos trabalhos mediúnicos, às vezes o espírito fala que: mas eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu sempre fui certinho, paguei tudo, minhas contas, nunca fiz... E o bem? Será que a gente vai ser cobrado só pelo mal que a gente deixou de fazer? Será que a gente não vai ser cobrado pelo bem que a gente deixou de fazer também? Será que a gente não se propôs a mais do que a gente está fazendo aqui? A gente tem que pensar o que a gente vai levar na mala, né, quando a gente voltar. E aí, olhando, né, a importância da abnegação, ele fala dos exemplos, né? É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente, em que rendam pleitos aos legítimos heróis. Então aqui ele está falando daqueles exemplos que nos inspiram, né? Que a gente vê aí ao longo dos séculos, tanto, o Marcelo deu aqui semana passada, tantos exemplos, né? Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, que ao longo dos séculos conseguiram ir além, simplesmente aqui dos nossos deveres materiais, aqueles que deram um passo além. Aqueles que, pensando no bem da coletividade, muitas vezes deram a sua própria vida por aquilo. Nosso modelo mais perfeito de abnegação, né? Jesus. Que lei que falava ou obrigava ele a fazer tudo o que ele fez? Aqueles que sacrificaram, abriram mão, fizeram enormes renúncias. A gente vê aí modelos, né? Exemplos, mas aí quando a gente olha ao nosso redor, tem bastante gente perto da gente fazendo bem. Tem gente que você olha e fala: gente, como que ele dá conta? Trabalha, cuida da família, ajuda os outros. Tem gente que está sempre dando um passo além. A gente tem exemplos lindos e pessoas do nosso lado fazendo bem. Aqueles que abriram mão, né, do seu conforto pessoal, do seu bem-estar.
até mesmo às vezes do necessário pela coletividade, foram além. E a gente traz, né, não tem como deixar de falar do Chico, né? Por mais que a gente tenha muitos exemplos aí, a gente lembra do Chico Xavier, que depois de trabalhar um dia todo, né, ele chegava em casa cansado, exaurido, tomava um breve banho, comia alguma coisa e já iniciava o seu trabalho psicográfico, por horas a fios, 2, 3 horas. E a hora que ele terminava, ele ainda ia datilografar todas as mensagens, né? Que acho que aí adentrava a madrugada e depois logo cedo tinha que levantar para voltar para o seu trabalho de novo. Que lei no mundo que estabelecia para ele esse dever de utilizar do seu tempo livre para servir, para psicografar, para retirar um pouco do seu sono, até mesmo da sua saúde, porque a gente olha, parecia tão frágil, né? Mesmo assim, pensando em semear para as coletividades tanta luz que a gente usufrui. Dificilmente uma sexta-feira alguém não lembra dele, né? Dificilmente quando a gente fala sobre o espiritismo alguém não lembra. Dificilmente, às vezes em outras religiões, quando se fala de bondade, de caridade, o nome dele sempre é citado, né? Isso não estava em nenhum dos códigos do mundo, mas estava nos códigos daquela sua consciência que já estava esclarecida e que já acessava, né, os deveres maiores. Os deveres que o Cristo vai nos apresentando na medida que a gente vai aprofundando a nossa relação com Ele. Isso sem falar quando o Chico não tinha que atender aquele imenso público que o esperava, né? Isso quando não tinha reuniões mediúnicas por horas e horas. Quantos momentos de prazer renunciado, quantas horas de sono, todas voltadas para a abnegação. Na verdade, foi uma vida de iluminação, né? E aí ele continua. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Lindo isso, né? A abnegação, portanto, começa onde termina o dever. Que dever? Os nossos deveres aqui do mundo, né? Os deveres que o mundo nos propõe, que são aqueles que eu já citei aqui, os nossos documentos, né? Tá em dia com a justiça, enfim. E os deveres que vão além disso? Aqueles que nascem da consciência que já começa a divisar outros parágrafos da lei divina, que ainda não foram incorporados às leis humanas. E quando a gente fala que ainda não foram, é porque será, né? Então, vai ter um dia que a gente terá uma lei única, né? Os espíritos mesmo nos dizem que as leis humanas, elas estão progredindo. É só a gente olhar aí, né, há 100, 200, 300 anos atrás, basta a gente olhar, estão absolutamente diferentes as leis, né? Elas estão se aperfeiçoando. Estão convergindo todas elas para um único alvo, para uma única meta, que um dia será a lei. Lei regente de toda a humanidade terrestre, que é a lei divina. As leis morais do Criador esculpidas na nossa consciência. Que lindo a gente acreditar, né? E saber disso, né? Vai ter um dia, Emmanuel nos diz, que a gente não vai mais precisar dos tribunais, a gente não vai mais precisar dos juízes, dos procuradores. Doutora Keila vai poder se aposentar, vai ter que mudar de profissão, porque a gente não vai mais precisar de advogado, a Tânia. Eles falam que esse dia, cada um terá em si o seu próprio tribunal e terá em si mesmo muito bem conhecida e vivida a lei divina. As leis, a legislação humana está progredindo e avançando para isso. Às vezes, quando a gente foca no negativo, fica na televisão, rede social, que fala muita coisa ruim, dá a impressão que não, né? Dá a impressão, a gente ouve às vezes as pessoas falando, isso aqui não tem mais jeito, só se começar tudo de novo. Não, está melhorando. Está melhorando. A gente olha que, na verdade, aqui a gente tem essa dificuldade, é o extremismo. Vai lá no extremo para depois encontrar o equilíbrio. Mas a gente está buscando equilíbrio. O que a gente ouve falar tanto aqui, né? A asa está equilibrando. A gente está melhorando, né? E até que não chegue esse dia, todo espírito já minimamente desperto na busca do Evangelho tem que entender que, para além dos códigos humanos respeitáveis, pairam soberanos os códigos do Cristo, que estabelecem outros deveres que o mundo ainda não vai reconhecer, nem tampouco retribuir.
Porque se a gente cumpre aqui todos os nossos deveres do mundo, a gente recebe retribuição. A gente recebe aplauso, respeito, valor, reconhecimento, até mesmo a remuneração material. Agora, e a retribuição desses outros valores? O que a gente recebe quando a gente é abnegado? Lá no livro Ideal Espírita, no capítulo 80, que tem como título O Salário da Abnegação, o Espírito João Modesto nos diz que qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa, vai além as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior, a importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário corresponde à abnegação, ou seja, quando a gente ultrapassa os limites, né, das obrigações aqui puramente humanas e começa a dedicar o tempo extra, o que você tiver para dar, algo material que seja, a sua saúde, o seu esforço, quando você se coloca em doação para o próximo, a gente passa a ser credor de um salário que vai muito além desse que a gente recebe aqui. Isso é abnegação. E as leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta de meios de aferição. Eu acho que aqui todo mundo ou disse ou já ouviu uma expressão quando fala: o que você fez para mim não tem dinheiro no mundo que pague. Não é? Quando a pessoa faz uma coisa tão boa para a gente ou para alguém que a gente gosta, o sentimento é realmente esse. Nada que eu puder te dar daqui vai ser capaz de pagar o que você fez para mim. É isso aí. É algo muito mais da intimidade da criatura para com Deus. É um tipo de esforço, é um tipo de trabalho que muitas vezes só vai ser conhecido da criatura que faz e dos benfeitores do Cristo e de Deus. Eu coloquei entre parênteses assim, dos obsessores. Porque eles estão vendo também, eu chamo de professores, que é eles que nos cutucam toda hora, né? É quando a gente fala que a gente está atraindo simpatias. Às vezes eu tenho uma antipatia por você, só que aí você faz alguma coisa em benefício de alguém que eu gosto, aquilo dissipa, aquilo vai embora. É isso aí. Não é um sacrifício, eu nem posso falar sacrifício porque a palavra sacrifício não combina, né? Porque é tão bom quando a gente faz algo em benefício, aquilo traz tanta satisfação que a gente nem pode chamar de sacrifício. É um sacrifício que muitas vezes não é visto, aplaudido, reconhecido e justamente por isso tem muito valor. Demonstra já uma grande vitória sobre a materialidade. Esse é o objetivo. Sobre o ego, sobre a nossa vaidade, sobre a nossa personalidade. Denota aqui já alguém que busca o além, que busca ser útil na dinâmica da criação. E isso é vitória sobre o egoísmo, isso é vitória sobre todas as nossas paixões. Isso é libertação, é ascensão, sublimação, purificação espiritual. É isso que nós falamos no começo, né? E aí ele continua: o trabalho comum na terra é compensado pela moeda a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino de espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. E aí vamos lembrar de novo que nós somos espíritos. Você quer receber em moeda ou quer receber em ascensão para o espírito? Eu vou querer receber de alguma maneira que eu possa levar, já que vai ficar tudo aqui mesmo, né? Faze mais que o dever pelo bem de todos, e então quem disse isso foi Jesus. Estarás amontoando tesouros no céu. Agora o convite é para sermos os corretos cumpridores dos deveres do mundo, mas começarmos a entender e atender os deveres do Cristo. Todos aqueles que vão sacrificando, que vão indo além, que vão esquecendo-se de si, são esses instrumentos com que o alto conta. É tão bom a gente pensar nisso, né? Porque na verdade quando a gente está aberto, quando a gente está pronto, está disponível, a gente acaba virando instrumento, né, para a espiritualidade. A gente sabe que Deus está em tudo, que nós estamos em Deus, mas Deus não tem braço, né?
Se a Ana Raquel está saindo aqui, ela tropeça e cai, Deus não tem como pegar na mão dela e levantar. É quando eu passo e falo, nossa, Ana Raquel, eu nunca passo por essa rua. Olha, coincidência, hoje não sei porquê, mudei o caminho, deu certo de te ajudar. Não é coincidência. É quando eu estou pronta, é quando eu estou aberta. É a hora que a espiritualidade se utiliza. Quando tem alguém passando por dificuldade, às vezes você tem um negócio, nossa, mas eu estou lembrando de fulano hoje o dia todo. É por isso. É nesse momento que a gente vira instrumento do alto, né? Eis aí quando a virtude começa a florescer no coração do ser. A gente vai assim vinculando o nosso ser com a espiritualidade superior. Vai assim vencendo em nós tudo aquilo que é cristalização do eu, tudo aquilo que é convite à inércia, ao egoísmo, convite à indiferença, à vaidade, convite ao orgulho. Tudo isso vai sendo superado quando vamos buscando a abnegação. E às vezes a gente acha que é pouco o que a gente faz. Ah, mas eu vou ficar todo dia levando para casa só uma lembrancinha, acaba desanimando. Não é pouco. Não é pouco. Eu faço um pouco, você faz um pouco, né? E sobre isso, Emmanuel diz que o grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um. Sendo assim, eu tenho parte no grande egoísmo da humanidade. Então, se eu fizer o bem, nem que for um pouco, eu tenho parte. Olha quantas pessoas tem aqui. Se eu faço um pouquinho de bem, Ana Raquel um pouquinho ali, um pouquinho, vira um pocão, um benzão. Então, para que a gente não desanime, porque às vezes a gente está passando por dificuldade e a gente fala, não dá para fazer muito, dá para fazer só esse pouquinho, faz um pouquinho. Amanhã você melhora, faz um pouco mais. Porque a gente tem participação. Às vezes a gente fica revoltado com situações que nos rodeiam, mas a gente não pensa que a gente também tem participação, né? O que a gente está fazendo? Qual é a nossa parte? E aí, para finalizar, tem uma reflexão que eu gosto muito, que é essa. Está lá no livro Consolador. E ele diz assim: se podes exigir e não está exigindo, se podes pedir e não pede, se podes complicar e não está complicando, se podes parar de servir e mesmo assim continua servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos, e que belos exemplos, né? Que a melhoria do mundo começa em nós. Então vamos praticar a abnegação, cada um do seu jeito, cada um dando o que tem. É isso. Queria agradecer pela atenção, queria agradecer pela paciência. E eu estou olhando no relógio e estou pensando, Deus faz as coisas certas, né? Eu sou tímida, eu falo 1 hora. Se não fosse tímida, eu ia falar 3 horas. Obrigada, viu? Boa noite.